Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Luana, sou professora, microbiologista e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho uma doença chamada cólera. Você já ouviu falar dessa doença? Se você nunca ouviu, essa é a oportunidade de aprender mais sobre ela. Vem comigo. Então vamos lá. Cólera. Eu imagino que vocês não estejam tão acostumados com essa doença, até porque é uma doença que não é tão comum aqui no Brasil, mas em alguns países especificamente ela tem causado ali bastante danos bastante significativos, quase que não sai. O fato é que, como nós estamos falando de bactérias, é interessante que a gente abra o leque ali de bactérias que não são tão comuns aqui na nossa região, mas que eventualmente também podem cair ali na sua avaliação, na sua prova, porque é uma bactéria importante sob o ponto de vista de saúde pública. Então, hoje nós vamos falar sobre a cólera. Ela de fato é uma doença perigosa, tá? Ela é causada por uma bactéria chamada Vibrio cholerae, e eu vou já explicar onde normalmente essa bactéria é encontrada, mas ela está intimamente associada em locais onde não há um saneamento básico adequado, tá? Saneamento básico adequado juntamente com a disponibilidade de água potável. Então, quando se une essas duas coisas, ou seja, quando há uma precariedade nesses dois serviços, há uma possibilidade ali muito elevada de casos de cólera. Tá? Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a bactéria em si, os sintomas, né, causados pela doença e algumas coisas relacionadas ao diagnóstico e prevenção. Então, a doença chamada cólera é causada por uma bactéria chamada Vibrio cholerae. Então, aqui do lado tem uma figura representando aí essa bactéria. Ela é um bastonete flagelado, no entanto, ele é um bastonete ali com a forma, né, semelhante a uma vírgula, devido a essa voltinha que ele tem aqui na sua célula, tá? Existem ali vários sorotipos de Vibrio cholerae, sendo que alguns são mais patogênicos devido a presença ali no seu cromossomo de regiões, né, que foram inseridas por meio de transduções ali, genes que codificam a proteína, a toxina colérica, tá? Então, nem todos os Vibrio cholerae vão causar ali no paciente um quadro de cólera profusa, né, ali bem característico, não são todos, tá? Essa bactéria ela é encontrada naturalmente em água e alimentos, tá? Naturalmente no sentido de que quando eles estão contaminados, tá? Mas ela no ambiente natural, ela é encontrada em ambientes marinhos, né? Ou lagos, certo? Então, dependendo se você faz o consumo de determinados alimentos que não passaram por um processamento que vem do ambiente marinho, pode ser que esse alimento esteja contaminado com essa bactéria, tá? Como eu falei anteriormente, nem todos os sorotipos do Vibrio cholerae são capazes de causar a doença, tá? Então, os que são considerados altamente patogênicos são os sorogrupos O1 e o O139, tá? Justamente porque são esses que vão expressar, né, que vão produzir a toxina colérica, que é a que gera os danos mais graves ali no corpo do paciente, tá? Os outros sorogrupos, os outros sorotipos, eles podem eventualmente causar ali uma diarreia, mas não tão profusa, nem tão ali danosa ao hospedeiro quanto esses sorogrupos que eu citei. No caso, quando a pessoa ela apresenta os sintomas que são muito relacionados à cólera, é necessário fazer uma identificação desse micro-organismo. Então, essa identificação ela pode começar a partir da cultura, né, de fezes e de vômitos, porque o vômito também é um sintoma bastante característico na cólera, certo? Então, você já tem uma pré-análise ali se é essa bactéria ou não. E depois é importante que se há uma desconfiança de que seja realmente Vibrio cholerae, essa amostra seja encaminhada para laboratórios de referência fazerem ali as análises bioquímicas, sorológicas e moleculares, até mesmo para identificar se trata de uma cepa, não, um sorogrupo ali altamente patogênico, como eu falei anteriormente, tá? Aí, ok, Luana, eu entendi que ela parece ser uma bactéria perigosa, mas como é que a gente contrai? Então, normalmente a pessoa se contamina quando ela faz a ingestão de água contaminada com essa bactéria
ou a partir de alimentos que vieram, né, de ambientes marinhos, ali, ambientes aquáticos, com a presença dessa bactéria, tá? Lembrando que normalmente esses alimentos que são consumidos a partir desses ambientes aquáticos, eles precisam, né, na maioria das vezes, quando sempre for possível, serem processados por meio de calor para eliminar a presença dessa bactéria. De todo modo, por exemplo, frutos do mar, crustáceos, moluscos, os peixes, né, que são às vezes consumidos crus, algas, algumas aves aquáticas que também podem ser, dependendo da região, elas podem ser consumidas, e frutas e legumes crus que foram lavados com água contaminada. Então, a pessoa consumindo alimentos contaminados com a bactéria, alguns desses das listas que são os mais comuns, ela pode vir a desenvolver a doença. Então, o que acontece? Além do consumo de água e alimentos contaminados, que é a principal forma, existem outras formas de contágio. Então, pode ser que uma pessoa esteja ali em um ambiente de intensa aglomeração, tem muitas pessoas ali num pequeno espaço e não existe aquele cuidado em relação à manipulação dos utensílios daquele ambiente. Então ele fala aqui, né, pode ocorrer de pessoa para pessoa, especialmente em situações de aglomeração urbana, como em acampamentos, brinquedos infláveis, viagens de barco e cruzeiro, porque muitos desses ambientes são espaços coletivos. Então, se uma pessoa que estiver contaminada, ali expelindo a bactéria pelas fezes e não tiver esse cuidado na hora de fazer o asseio, lavagem das mãos, ela pode deixar um rastro, né, ali nesses locais e outras pessoas serem contaminadas. É mais difícil, mas pode vir a acontecer, tá? E o fato também de que em alguns locais onde não há o saneamento básico, existe uma possibilidade muito grande e é comum acontecer surtos de cólera, tá? Normalmente naqueles países que sofrem desastres naturais, como tsunamis, terremotos, algum desastre natural que altera a estrutura do local, onde fica por um certo tempo difícil fazer o suporte ali com água potável, não existe mais as vias de saneamento básico para tratamento de esgoto. Então, esses locais que passam por esses desastres naturais, ou os locais de populações bem pobres, como é o caso de alguns países da África, onde de fato, sem sofrer, né, esse tipo de desastre, eles já convivem com um ambiente assim, sem saneamento básico, são os locais mais propícios para o desenvolvimento, né, e para a propagação dessa doença naquele local, tá? Então, ela está intimamente ligada à questão da falta de saneamento básico, aliada à falta ali de prover uma água, por exemplo, potável, tá? Então, a partir do momento que a pessoa se contamina, essa bactéria ela vai se multiplicar e ela vai produzir ali a toxina colérica, tá? Então, essa toxina ela tem uma ligação muito forte com células ali, com estruturas do intestino delgado, e isso faz com que a pessoa apresente uma diarreia bastante intensa, tá? E a diarreia profusa é um dos principais sintomas dessa doença, tá? Então, a literatura até relata que a diarreia ela é aquosa, semelhante a uma água de arroz, né? Em relação à sua coloração. E por conta dessa intensa diarreia, a pessoa pode rapidamente evoluir para um quadro de desidratação e insuficiência renal, tá? Porque ela tá expelindo muito líquido, né? Isso vai alterar ali todo o funcionamento do corpo. Além da diarreia aquosa, existe também a questão dos vômitos, que são bastante comuns em pacientes com cólera. Então, você associa os dois sintomas, isso vai acelerar o quadro de desidratação, né, desse paciente, porque ele vai ter essa incapacidade de reter os líquidos, ainda que eles estejam sendo repostos, ok? Devido à perda bastante intensa de eletrólitos e consequentemente, de íons ali, de sais minerais que são importantes na questão da movimentação ali do nosso corpo, na contração e relaxamento dos músculos, alguns pacientes podem apresentar também cãibras, tá? Que isso é ali um indicativo da redução, né, da consequência da perda desses eletrólitos por conta da diarreia e do vômito, tá? E por conta disso, né, a pessoa perde líquido, ela não consegue se alimentar, obviamente ela vai ter uma fadiga bastante intensa, falta de energia, tá? Muitas das vezes
associada aos vômitos e à diarreia aquosa, certo? Então, assim, no primeiro momento, dependendo de qual tenha sido o tipo, né, o sorotipo do Vibrio cholerae que tenha causado aquele quadro no paciente, a pessoa pode começar a ser tratada fazer um tratamento voltado para reidratação oral. Então, vocês lembram que eu falei no começo que nem todos os sorotipos do Vibrio cholerae vão causar uma diarreia intensa, por conta de que alguns produzem a toxina e outros não? Então, vai depender muito de qual desses sorotipos a pessoa acabou se infectando, né? E aí isso vai delimitar um pouco da forma de tratamento. Então, naqueles quadros mais leves, pode ser feita a reidratação oral, inclusive a partir de soluções que podem ser feitas em casa, naqueles ambientes onde o tratamento médico ele não é tão de suporte básico, ele não está disponível facilmente para aquela população, tá? Como se trata de uma doença bacteriana, é interessante também, dependendo do caso, nos casos mais graves, fazer ali um controle da multiplicação dessa bactéria no corpo do paciente. Lembrando também que isso tem que ser avaliado com bastante calma, porque o que causa o dano mais intenso é a toxina produzida pela bactéria. Então, obviamente, se você diminuir a quantidade de bactérias, você também diminui a quantidade de toxina produzida e, consequentemente, também reduz um pouco os danos que são causados ali naquele paciente. Então, em alguns casos, os antibióticos eles podem ser utilizados como estratégia para cuidar desse paciente. Já aqueles com casos mais graves, onde, de fato, a reidratação oral não vai ajudar rapidamente na reposição dos líquidos, dos íons, que são importantes, é necessário uma administração do soro intravenoso, tá? Porque isso vai ajudar, de certa forma, a reverter o quadro de desidratação. Então, enquanto o paciente está perdendo no primeiro momento muitos líquidos pelas fezes e pelos vômitos, esse soro intravenoso ele vai tentar recuperar, de certa forma, esse líquido que está sendo perdido, tá? E aí, em relação à prevenção, muito importante para a gente finalizar a aula, nunca é demais falar sobre a prevenção. Então, lembra que eu falei que a cólera e situações de falta de saneamento básico e falta de água tratada, elas andam juntas? Então, se você faz se existe uma política voltada a prover aquela população de suporte, né, básico ali para a sobrevivência, então você consegue também, por outro lado, diminuir os casos, os surtos dessa doença. Então, lembrar sempre de lavar as mãos, tá, com água e sabão. A gente, para cá, né, no nosso país, parece um hábito muito simples e é acessível, mas existem alguns lugares que eles não têm acesso à água tratada para fazer esse tipo de ato de higiene. Então, por mais que pareça lógico para nós que temos, né, na sua maioria aqui no nosso país, acesso à água tratada, mas eles não. Mas isso de fato é algo que ajuda bastante a reduzir o contágio ali entre as pessoas. E, obviamente, fazer o tratamento de água e alimentos. Então, questão da cloração da água, né? Fazer todo um acompanhamento ali. Aqui no Brasil existe uma legislação que dá todas as diretrizes e diz, né, qual é o que precisa ser feito para ter uma potabilidade da água aceitável. No entanto, como eu falei, em países fora do Brasil, especialmente na África, que eles já têm dificuldade ao acesso de água, também é difícil ter um tratamento dessa água que é adquirida. Então, lembrar sempre de cozinhar bem os alimentos, lavar frutas e legumes, especialmente aqueles que vão ser consumidos in natura, certo? Uma outra coisa que eu queria falar é que essas ações aqui de prevenção, elas não protegem somente da cólera, você também tem uma gama ali, né, de opções de prevenção de outras doenças também, especialmente aquelas doenças transmitidas por alimentos. Então, isso também protege de outras doenças além da cólera. Já existem pelo menos 2 vacinas que são usadas, né, na questão da prevenção, mas elas normalmente só são aplicadas ou só são distribuídas em locais onde há uma grande possibilidade de surtos, né? Então, aqueles países mais pobres, onde já se sabe
que é bastante comum ter casos ali, então eles dão preferência para distribuir essas vacinas nesses 2 locais. Então, cada uma delas tem a sua, assim, a questão da cobertura, da sua eficácia, né? Então, tem a vacina oral, que ela é feita em 2 doses, no caso ali, dá uma proteção por cerca de 2 anos, enquanto a vacina injetável pode proteger por até 6 meses, de 3 a 6 meses, ok? Então, é uma proteção bastante curta, mas já é algo que ajuda bastante nos locais onde os surtos, eles são comuns. Lembrando que não são vacinas que fazem parte do nosso calendário vacinal, tá? Mas elas existem em outros países nas condições que eu citei anteriormente. E para a gente fechar, a cólera é uma doença prevenível. Então, quando a gente fala em prover aquela população de saneamento básico e de água de qualidade, você consegue também evitar muito, né, drasticamente, diminuir drasticamente os casos de cólera. Então, ela é uma doença prevenível por essas ações que eu citei. Se diagnosticada logo no início, ela pode ser tratada, tá? Lembra que no caso do tratamento de suporte é feita a questão da reidratação, tratamento com soro, né? Se for o caso, soro intravenoso para repor os eletrólitos, né? Os íons, e em alguns casos o uso também de antibiótico. Nos locais mais específicos pode ser feita também a vacinação, porque é uma forma de reduzir os casos mais graves da doença naqueles locais onde se sabe que há uma possibilidade bem grande de acontecer surtos. E sempre, aquilo que eu faço com vocês aqui e que ajuda em outras doenças também, prevenir de outras doenças. A informação e a educação são importantes para a prevenção. Então, todas as vezes que a gente lança, né, ali luz sobre esse tema, a gente traz esse tema para ser falado, você ajuda a propagar essa informação de qualidade para outras pessoas e ajuda essas pessoas também a se prevenir não só da cólera, que não é algo comum no nosso país, mas de outras doenças, por exemplo, que são transmitidas por alimentos. Então, se esse vídeo aqui de alguma forma te ajudou, dá logo o seu like aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha também esse canal com outras pessoas para que elas possam aprender juntamente com você sobre as bactérias, tudo bem? Qualquer dúvida ou comentário vocês podem deixar aqui embaixo, que no momento certo eu vou responder vocês, certo? Obrigada e até a próxima.